Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Estamos de volta com a série Introdução e Esboço aos Livros da Bíblia. E hoje nós estaremos apresentando o segundo livro de Samuel. Deus abençoe grandemente a cada um dos que têm acompanhado conosco, que tem compartilhado nossos vídeos, curtido, deixado seu joinha. Deus abençoe e recompense cada um grandemente. Quem ainda não fez isso, por favor, faça, nos ajude a compartilhar coisas boas, coisas que nos ajudam a ter uma direção melhor de entendimento, a leitura da palavra de Deus e até mesmo a pregação dela. Vamos para as informações essenciais do livro 2 Samuel. Propósito. O principal propósito, aqui ele tem 5 pontos. O primeiro era registrar a história do reinado de Davi. Segundo, demonstrar a efetiva liderança de Davi em obediência a Deus. Terceiro, revelar como uma pessoa pode fazer a diferença. Quinto, retratar Davi como um líder ideal de um reino imperfeito e prenunciar Cristo, que será o líder ideal para o reino novo e perfeito. Capítulo 7. O autor do livro, ainda desconhecido até hoje, mas alguns fazem alusão ou sugerem que tenha sido Zabub, filho de Natã, provavelmente, 1 Reis 4 e 5, onde tem uma alusão a ele. Esse livro também inclui os escritos de Natã e de Gade, 1 Crônicas 29 e 29. Datado de 930 a.C., logo após o reinado de Davi, e 1010 a.C. até 970 a.C. Panorama, porque o reinado de Davi foi de 1010 a 970. Panorama. A terra de Israel sob o reinado de Davi. O versículo-chave está no capítulo 5, verso 12, que diz: E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Pessoas-chave: Davi, Joabe, Batseba, Natã e Absalão. Característica particular: este livro recebeu o nome do profeta que ungiu Davi e o conduziu a uma vida dedicada a Deus. Glória a Jesus. Vamos agora para a introdução. Apresentamos as informações essenciais e agora vamos para a introdução, aquele momento que introduz, a leitura do livro, o assunto do livro, o que o livro revela. É interessante a gente sempre saber isso, porque por ler, a gente lê qualquer coisa, mas a Bíblia é diferente, a gente deve ler crendo que é a palavra de Deus e tem sempre uma revelação especial para nós. Pois então vamos à introdução. A menina entra na sala com seu longo vestido que se arrasta por trás de seus sapatos de salto alto. O chapéu de abas largas, inclinado para a direita, repousa precariamente sobre sua cabeça. Está acompanhada por um homem. Pode-se observar as pontas de seus dedos dentro das mangas do casaco, dobradas por vários centímetros sobre os braços, arrastando os pés dentro de sapatos 2 vezes maiores que eles,
Seus passos incertos desmentem o sorriso confiante quando as crianças brincam. Vestem-se tal qual mãe e pai, depois de prestarem muita atenção ao seu modo de trajar e de caminhar. Modelos. Todos nós os temos. Pessoas as quais imitamos, pessoas que representam nossos ideais. Talvez inconscientemente imitemos seus atos e adotemos suas ideias. É provável que nenhum dos modelos de bom comportamento mencionados na Bíblia tenha se destacado mais do que o rei Davi. Ao nascer em uma época entre Abraão e Jesus, tornou-se o líder de Deus para todas as tribos de Israel e o ancestral do Messias. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14. Quais eram as qualidades pessoais de Davi que agradavam a Deus? Isso é interessante e é bom a gente refletir. À medida que lemos o livro de 2 Samuel, que nos conta a história de Davi, ficamos entusiasmados quando o vemos ser coroado rei de Judá e mais tarde monarca de todas as tribos de Israel, como se registra no capítulo 5, do 1 ao 5. Quando louva a Deus ao conduzir a arca da aliança de volta ao tabernáculo, capítulo 6, do verso 1 ao 23, e exulta ao liderar seus exércitos à vitória sobre todos os inimigos, a fim de concluir a conquista da terra prometida iniciada por Josué, capítulos 8 ao 10. Davi foi um homem de muitas conquistas. Porém, Davi era um ser humano e sobrevieram-lhe períodos sombrios em que tropeçou e caiu em pecado. Não é fácil ler a história de sua luxúria, adultério e assassinatos dos capítulos 11 ao 13. E esta revela que mesmo os grandes homens que se esforçaram para seguir e obedecer a Deus são susceptíveis às tentações e ao pecado. A santidade não nos dá a segurança de uma vida fácil, que pode ser vivida de um modo descuidado. Ele tinha problemas em sua família. Seu próprio filho incitava a nação para que se rebelasse contra o pai e chegou até a se coroar rei. Capítulos 14, versos 1 ao 18 e o verso 33. A grandeza pode causar o orgulho, como vemos no ato pecaminoso de Davi, ao instituir um censo a fim de se gloriar pelo poder de sua nação. Capítulo 24, do verso 1 ao 25. Mas a história desse herói caído não termina em tragédia. Através do arrependimento, sua paz e comunhão com Deus foram restauradas. Embora tenha sofrido as consequências dos pecados que cometeu, capítulos 12 ao 20, estas consequências permaneceram com ele durante toda a sua vida, como um lembrete de seus atos pecaminosos e da necessidade que tinha de Deus. Devemos procurar, durante a leitura do livro de 2 Samuel, as características de santidade na vida de Davi. Sua fidelidade, paciência, coragem, generosidade, comprometimento e sinceridade, assim como outras características que honram a Deus, como a modéstia e a penitência. A partir de seus pecados e de seu arrependimento, podemos aprender lições extremamente valiosas. Assim como Davi, você também pode se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco, mesmo sendo limitado, mas se colocando na dependência de Deus, pode sim. Esta foi a introdução do livro. Que coisa bonita, né? Glória a Deus. Davi é um grande exemplo. O esboço do livro está dividido em 2 pontos, e cada ponto tem os seus subpontos. O primeiro ponto é as conquistas de Davi,
que está reveladas, escritas do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 10, verso 19. E os subpontos são: Davi torna-se rei de Judá, Davi torna-se rei de Israel, Davi conquista as nações vizinhas. O resumo: a partir de um reino despedaçado que Saul havia deixado como herança, Davi construiu uma potência forte e unida. 40 anos depois, Davi entregaria esse reino a seu filho Salomão. Davi tinha um coração voltado a Deus. Foi um rei que governou o povo de Deus por meio dos princípios de Deus. E por esta razão, Deus o abençoou. Pode ser que não alcancemos o sucesso terreno de Davi, porém, obedecer a Deus é certamente a melhor e mais acertada decisão que podemos tomar. O segundo ponto é os conflitos de Davi, capítulo 11, verso 1 até o capítulo 24, verso 25. E os subpontos são 4. Primeiro, Davi e Batseba. Segundo, as perturbações na família de Davi. Terceiro, a rebelião nacional contra Davi. Quarto, os últimos anos do reinado de Davi. E o resumo está: Davi pecou com Batseba e para encobrir esse pecado mandou matar o marido dela. Embora os pecados de Davi tenham sido perdoados, suas consequências permaneceram. Davi experimentou desgraças e aflições, tanto em sua família como em sua nação. Deus está sempre pronto a perdoar, porém, devemos conviver com as consequências de nossos atos. Esconder nossos pecados simplesmente multiplica suas dolorosas consequências. Jamais escondamos. Reconhecer que errou, se voltar para Deus arrependido e humilhado, recebe o perdão, a misericórdia e a graça. Deus abençoe grandemente. O tema do livro está dividido em 5 pontos. Primeiro ponto, crescimento do reino. Explicação. Sob a liderança de Davi, o reino de Israel cresceu rapidamente. Esse crescimento trouxe muitas mudanças, de uma independência tribal para um governo centralizado, da liderança dos juízes para uma monarquia, de uma adoração descentralizada a uma adoração centralizada em Jerusalém. E a importância, não importa a dimensão de nosso crescimento ou as muitas mudanças que experimentemos, Deus sempre proverá aquilo que necessitamos se o amarmos e se respeitarmos profundamente os seus princípios. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca deixa de receber seu suprimento de poder e sabedoria. Segundo ponto, grandeza pessoal. A explicação, a profundidade e a influência de Davi tiveram um enorme crescimento. Entendeu que o Senhor era a causa de seu sucesso, pois desejava derramar sua bondade sobre Israel. Davi considerava os interesses de Deus como mais importantes que os seus próprios interesses. E a importância disso, Deus derrama gratuitamente o seu favor sobre nós devido à obra que foi realizada por Cristo. Deus não considera a grandeza pessoal como algo a ser usado apenas para interesses próprios, de maneira egoísta, mas como um instrumento para realizar a sua obra entre o seu povo. A grandeza que devemos almejar é amar uns aos outros, assim como Deus nos ama. Terceiro ponto, justiça. E a explicação, o rei Davi demonstrou igual justiça, misericórdia e imparcialidade, tanto para com os familiares de Saul, os inimigos e os rebeldes, como para os aliados e amigos mais chegados. A justiça de seu governo estava fundamentada em uma fé e em seu conhecimento de Deus. A perfeita natureza moral de Deus é o verdadeiro padrão de justiça. Glória a Deus. A importância disso
Embora Davi tenha sido o mais justo de todos os reis de Israel, ainda assim era imperfeito. Seu senso de justiça oferecia a esperança de um reino celestial ideal. Essa esperança nunca será satisfeita no coração do homem até que Cristo, o Filho de Davi, venha reinar para sempre em perfeita justiça. Oh, glória! Quarto ponto, consequências do pecado. É bom a gente meditar. A explicação. Davi abandonou seus propósitos de rei e de líder em tempos de guerra. Sua ambição pela prosperidade e pelo conforto levou da vitória ao tormento. Por ter cometido adultério com Batseba, sofreu as consequências de seu pecado que destruíram sua família e sua nação. A importância disso. A tentação muitas vezes se instala quando a vida de uma pessoa se encontra desprovida de sentido e objetivos. Algumas vezes pensamos que os prazeres pecaminosos e a inserção das limitações impostas por Deus nos proporcionarão uma sensação de vitalidade. O pecado, porém, cria um ciclo de sofrimentos que não compensa os prazeres passageiros que ele oferece. Isso é uma grande verdade. Nunca deixe de seguir a Deus, mesmo em momentos de dificuldades, por um momento de prazer afastado dele. Não vale a pena. O último ponto, pés de barro. A explicação. Davi não só pecou com Batseba, como também assassinou um homem inocente, o marido dela. Deixou de disciplinar seus filhos quando se envolveram com estupro e assassinato. Esse grande herói demonstrou a falta de caráter em algumas de suas decisões pessoais mais importantes. Esse homem de ferro tinha pés de barro. A importância. O pecado jamais deve ser considerado como uma simples fraqueza ou imperfeição. É o que muita gente fala. É a fraqueza do homem. É porque nós somos fracos, é porque nós somos imperfeitos. Isso não é uma desculpa diante de Deus que possa nos justificar. O pecado é fatal e deve ser erradicado da nossa vida. O exemplo da vida de Davi nos ensina a sentir compaixão por todas as pessoas, inclusive por aquelas cuja natureza pecaminosa as leva a cometer atos iníquos. Ela também serve para nos advertir de que não devemos justificar a presença do pecado em nossa vida, mesmo nos períodos de sucesso. Nunca, jamais devemos justificar-nos por algum ato pecaminoso. Pelo contrário, o que devemos fazer é reconhecer, se voltar arrependido para Deus, e Ele, na sua infinita misericórdia, haverá de nos perdoar, de nos restaurar. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe grandemente. Fiquemos com esta reflexão da introdução e do esboço do livro de 2 Samuel e aprendamos com Davi. Esse é um dos livros que nós devemos ler, não apenas uma vez, como se fosse uma leitura simples, mas buscar, no exemplo de Davi, tirar lições preciosíssimas para a nossa vida, para não cometermos, para não cairmos nas mesmas fraquezas que Davi caiu e não termos que enfrentar as mesmas consequências. Mas que Deus abençoe a cada um grandemente em nome de Jesus. Até o próximo livro que nós estaremos aqui apresentando, né? Com certeza será uma ótima introdução também, que é 1 Reis. Até lá. Mas antes eu quero pedir a você que você
compartilhe. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, nas suas redes. Deixe seu joinha lá, curta. E se inscreva no canal. Você não vai gastar a memória do seu celular nem do seu computador para isso. Não vai gastar muito tempo e vai nos ajudar em uma obra importante. Deus abençoe grandemente. Vamos agradecer. Pai querido e amado, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede e por mais essa oportunidade de podermos apresentar lições importantes da tua palavra e o método de leitura ou até mesmo de programar uma pregação através dos esboços e da introdução destes livros que nos trazem tantas coisas e tantos ensinamentos maravilhosos. Nos abençoa cada irmão que vai ver esse vídeo, derrama sobre a vida de cada um da tua graça e o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.